que, como o título fala para vocês, é o básico necessário para vocês entenderem o processamento de dados antes mesmo de trabalhar com o Power BI. Esses tópicos são o ciclo da informação, processo ETL, DWDM, o que é isso, né? Tabela fato e dimensão, relacionamentos e os esquemas, star esquema e snowflake esquema. Tá? Vamos começar aqui no primeiro, falando sobre o ciclo da informação. Quando você pega a informação, os dados, as informações soltas, né, em sites, aplicativos, planilhas, tabelas, bancos de dados, eles são apenas dados. Esses dados, né, eles não dão nada, nenhum tipo de informação para você. Tá? Esses dados aqui eles estão soltos, eles não te dão informação alguma. Eles estão normalmente não tratados, embaralhados, complexos, você não vai conseguir entender muito bem, nem associar, ter nenhum tipo de ideia com base naquilo. Então, a primeira fase do ciclo da informação é você captar os dados. Dados captados, você vai organizar e tratar esses dados, tá? Fazendo o quê? Formatações, consertando acentuação, mudando o idioma, e fazer o tratamento geral dos dados. Quando você faz o tratamento geral dos dados, você gera informação. Essa informação ela fica armazenada em algum local, disponível para que as pessoas possam pegar ela e tratar e absorver essa informação, gerando assim o conhecimento, tá? Para que você consiga tomar decisões. Essa informação ela fica disponibilizada em forma de dashboards, gráficos, imagens, entre inúmeras possibilidades, tá? E, em alguns casos, elas ficam armazenadas em forma de dados em um data warehouse, que a gente vai ver posteriormente, tá? Mas, de qualquer forma, é importante que ela fique disponível, já tratada e pronta para gerar o conhecimento para a tomada de decisão. Nesse processo, a gente tem, então, né, o ETL. O que é o ETL? O ETL justamente está dentro, né, das fases de extração, onde o dado ele vem todo complexo, cheio de falhas, né, com problemas de acentuação, de entendimento, etc. Ele não vem pronto para consumo, vamos dizer assim, ainda não está dentro do que a empresa precisa. Então, você vai fazer a transformação desses dados. Tá? Feita a transformação desses dados, deixando esses dados de acordo com o que é necessário para avaliação, então você vai fazer o carregamento desses dados para um dashboard, para um gráfico, para um data warehouse, para um local onde as pessoas vão poder adquirir essas informações, tá? Para a tomada de decisão. Então, o ETL, né, significa extração, transformação, onde a primeira etapa é adquirir dados de alguma fonte, seja ela uma API, arquivo de texto, planilha do Microsoft Excel, banco de dados, qualquer outro meio. Transformação, né, vamos deixar os dados de acordo com as regras de negócio, tratando consistência e corrigindo erros. Importante deixar conforme a regra do negócio, tá? Isso aqui é muito importante frisar. Não adianta você tratar dados aleatoriamente, ou seja, estou tratando para ficar bonito. Não, você tem que tratar os dados, fazer a transformação dos dados de acordo com o que a regra do negócio pede. Por quê? Porque posteriormente você vai carregar esses dados para que eles sejam vistos por pessoas que precisam daquela informação para tomar decisão. Então, se você trata o dado de uma forma genérica, que não é interessante para o negócio, para a empresa, não adianta nada, porque quem vai ver aqueles dados, quem vai obter aquela informação, ou não vai ser uma informação válida para quem está assistindo, ou não vai fazer sentido, ou não vai estar dentro do que ela precisa para tomada de decisão. Então tem que estar sempre de acordo com a regra do negócio. E a última fase do ETL, que é o carregamento. Tá? Nessa fase, os dados estarão tratados, corrigidos, podem ser utilizados para produção de dashboard, sendo então utilizados para tomada de decisão e análise de dados inseridos, que é o final, né? O dashboard, a visualização dos dados, é o produto final, tá? Do ETL, onde você finalmente consegue enxergar de forma mais fácil, de forma mais correta, os dados que foram inseridos, né, em forma de informação para tomada de decisão.
Existe também um processo, né, de armazenamento, aonde você vai criar aqui, né, pegar as fontes de dados, data source, tá? Vai fazer o processo de ETL, aonde você vai fazer a extração, o tratamento e o carregamento. E esse carregamento ele vem para um local, que pode ser um banco de dados, um armazenamento aqui chamada Data Warehouse, aonde esses dados vão ficar, depois do processo de ETL, armazenados, tá? Aguardando o uso. Dentro desse Data Warehouse, você tem um subconjunto chamado Data Marts. São locais específicos que atendem a necessidade de um determinado grupo ou departamento. Então, dentro do Data Warehouse, você vai ter inúmeras informações tratadas através do processo ETL, sendo que uma informação pode ser interessante para um determinado segmento, outra informação para outro. Dessa forma, você divide essa informação em data marts para que ela fique ali disponível para quem é de interesse, ou seja, o departamento A, nesse exemplo aqui, precisa desse data mart, ou seja, dessas informações, o B dessas informações. Todas estão dentro do Data Warehouse, só que separadas em data marts, fica mais fácil o acesso. Outra item importante quando a gente fala de BI é a questão das tabelas, né? As tabelas elas são divididas em tabela fato e dimensão, tá? Tabela dimensão. Trocando em miúdos de uma forma fácil de entender, a tabela fato é a tabela que efetivamente ocorre as situações. É a tabela principal, você vai identificar ela aqui, porque a tabela fato normalmente não contém informações muito complexas, assim como nomes, endereços, cadastros, essas coisas todas. Na tabela fato, geralmente você vai ter códigos, código de, de alguma determinada outra tabela, você vai ter ali números, né, um valor, alguma coisa assim. Ela não vai ser uma tabela muito complexa de informações. E normalmente ela é a tabela onde interliga as outras tabelas, no caso, as dimensões. Então as dimensões elas são já tabelas mais completas, com mais dados complexos, como estudante, nome, estudante grau, departamento código, código do nome, etc. E normalmente elas têm uma chave, ou seja, um campo que liga o relacionamento, relaciona ela com a tabela fato. Então, a tabela fato, ela interliga todas as outras tabelas de dimensão, fazendo com que as tabelas comuniquem-se entre si. Esse relacionamento é extremamente importante, porque é através desse relacionamento em que você vai conseguir montar seus dashboards, fazendo com que uma informação esteja ligada na outra. Então, se você vai fazer um dashboard, nesse exemplo aqui, por exemplo, de um estado, né? Você quer fazer o estado e você quer ver aqui os clientes por estado. Então, vai ser interessante que a tabela aqui de pagamentos, tá, esteja ligada aqui, né, com a tabela dos clientes, porque eu quero saber os pagamentos de cada cliente por estado. Então, eu preciso pegar os estados do cliente, né, e pegar aqui o ID das ordens que foram feitas. Então, vou precisar fazer essa interligação através da tabela ordens aqui, que seria, né, a tabela central. Então, os relacionamentos eles são extremamente importantes. Tem alguns relacionamentos um para um, aonde aqui no caso eu tenho um cliente que abre aqui, né, uma ordem, tá? Um cliente, aliás, cadastrado aqui para emissão de ordens, tá? E aqui eu tenho um para muitos, porque uma ordem pode ter vários pagamentos, né? Então eu posso selecionar aqui diversos pagamentos, né, e carregar diversas ordens. Então eu tenho aqui um racionamento de um para muitos, tá? Então, um cliente, o cliente aqui é único, né? Cada cliente vai abrir suas ordens com seu ID. Então, posso ter várias ordens para um cliente, sim, mas como eu tenho aqui, tá? Aqui o banco de ordens e aqui são a emissão de pagamento das ordens, então aqui é um para um, porque cada cliente vai estar no banco de ordem único, só que ele vai abrir aqui as ordens através do pagamento para muitos. Então, é importante ter esses relacionamentos aqui corretos, para que você, na hora de fazer os dashboards, possa fazer ali a aquisição de dados de forma coerente. Aqui tem os esquemas, né, que muita gente ouve falar muito, né, o Star Schema e o Snowflake Schema.
Nada mais é do que a organização das tabelas, né? Porque quando você tem muitas tabelas nos relacionamentos, essas tabelas elas ficam muito confusas, porque fica um monte de tabela no cenário, fica difícil você identificar quem é fato, quem é dimensão, e depois você entender os relacionamentos dessas tabelas. Então, aqui eu posso organizar minhas tabelas no formato star esquema, onde a tabela fato fica no meio, e eu tenho aqui as tabelas de dimensão ao redor. Veja que a tabela de dimensão ao redor ela não tem subtabela, né? Não tem outra tabela de dimensão ligada a essa tabela de dimensão principal. Então, todas as tabelas de dimensão estão ligadas na tabela fato. Isso é um star esquema. Já no Snowflake esquema, o que acontece? Eu tenho a tabela fato, as tabelas de dimensão ligadas na tabela fato, e as tabelas de dimensão têm subtabelas aqui, vamos chamar assim, interligadas através de relacionamentos a elas. Então, eu tenho ramificações aqui, uma ou mais ramificações da tabela de dimensão, e aí, nesse caso, eu tenho um esquema de Snowflake. Tá? Então, star esquema, tabela fato centralizada, as dimensões ao redor dela, Snowflake, tabela fato no meio, as dimensões conectadas a ela com ramificações, né? Tabelas de dimensão. Esses são os pontos principais de conhecimento e vocês podem pesquisar muito mais pela internet para se aprofundar mais nessas informações que são bastante importantes para quem quer conhecer e trabalhar com BI. Sem esses conceitos básicos fica um pouco mais difícil a compreensão para a execução das tarefas no Power BI. Obrigado, até a próxima aula.